Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Quero convidar todos vocês a tomarem as vossas Bíblias. Vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em Romanos capítulo 6. Vamos ler apenas o verso 6. Hoje eu quero tratar um pouquinho deste assunto, a nossa crucificação com Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 6, apenas o versículo 6, que diz assim: Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,6. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo de Deus que interprete a sua palavra para nós, para que essa palavra possa descer aos nossos corações, e então Ele mesmo, o Espírito, pelo poder da palavra, possa processar a regeneração e você possa hoje ter uma convicção real de que é um nascido de novo, que é um regenerado, que é um filho de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos aqui juntos para meditarmos na verdade da Tua palavra. Venha revelar o Teu Filho Jesus Cristo em cada um de nós. Abre o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos toda a verdade da cruz. Fala conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, também entregando cada pessoa que nos ouve nessa oportunidade, para que os seus olhos sejam abertos e a verdade seja revelada aos seus corações. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, a nossa crucificação com Cristo, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Essa palavra separa, ela significa morte. Nós vamos entender que morte, o homem, ele já nasce espiritualmente morto em delitos e pecados, ele está separado de Deus por causa das suas iniquidades. Essa verdade você pode ler em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, amados, nós estamos lendo aqui Isaías 59, 2, que declara, de uma forma tão enfática, que a minha e a sua iniquidade, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, a nossa iniquidade significa que nós estamos mortos para Deus, mas vivos para nós mesmos. Por isso que quando nós estamos mortos para Deus e vivos para nós, nós sempre iremos fazer a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Por isso que é impossível o homem viver no pecado e ter paz e comunhão com Deus. Nós estamos aí vendo nesses dias atuais muitos crentes, membros de igreja, e a Bíblia diz que nós não somos membros da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que são membros de denominação evangélica, contudo, sem nunca ter uma experiência de crucificação com Cristo. E se nós não crermos em nossa morte com Cristo, isso significa que nós não somos filhos de Deus. Somos tão somente bons crentes, praticamos deste modo aí um cristianismo na base do muque, do esforço, mas de fato estamos espiritualmente mortos para Deus por causa do nosso pecado, que não foi tratado ainda. Adão e Eva, vocês se lembram que após a queda, eles foram expulsos do paraíso, lá do Jardim do Éden, e eles perderam a comunhão que tinham com Deus. Vocês se lembram? Lá em Gênesis capítulo 3,
os versículos 22 e 23, ele diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, amados, você percebe aqui, quando o homem pecou, Deus o expulsou do jardim do Éden. E por que Deus fez isso? Porque se Deus não expulsasse o homem, é interessante que antes de expulsar este homem, Deus o vestiu com peles de animais, né, uma figura ali da morte de Cristo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então foi necessário ali Deus, ele matar um animalzinho, que era uma figura de Cristo, e vestir o homem e sua mulher, e o expulsaram do jardim. Por quê? Porque naquele estado de pecado que Adão e Eva estavam, se eles voltassem e tomassem do fruto da árvore da vida, eles iriam ser pecadores eternos. Não haveria possibilidade deles serem regenerados. Mas Deus os expulsou do jardim do Éden para dar solução para o pecador. Deus ali, por sua infinita misericórdia, o que ele fez? Ele providenciou meios para libertar não só Adão e Eva, mas toda a humanidade do pecado. Tem uma profecia, né, lá no livro do profeta Isaías, que ela teve o cumprimento no ministério de Cristo. Se você ler com bastante cuidado Isaías capítulo 61, dos versos 1 a 3, a Bíblia diz assim, deixa eu fazer a leitura aqui na minha Bíblia. Isaías 61, de 1 a 3, a Bíblia diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, que texto lindo, que texto maravilhoso, mostrando aqui tudo aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo. Porque a vinda de Jesus ao mundo foi com a finalidade de destruir, de aniquilar, de crucificar a natureza pecaminosa do coração do homem, né? Porque Tito vai dizer, lá, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, amados, entendamos que Deus, por seu grande amor e misericórdia, ele nos incluiu em Cristo na cruz para fazer morrer a nossa velha natureza pecaminosa. Por isso que nós lemos aqui o texto inicial de Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então esse texto aqui, ele está indicando que a morte de Cristo foi a morte de todos nós. Eu e você, nós fomos crucificados com Cristo, porque a Bíblia está dizendo. Isto aqui não é doutrina de igreja, isto aqui é evangelho da graça. A única maneira do homem ser libertado do pecado é quando ele crê que morreu para o pecado no corpo de Cristo. E a Bíblia vai dizer em Romanos 6,7 que aquele que morreu, ou aquele que está morto, justificado está do pecado. É verdade que a nossa morte não foi de maneira literal, e sim subjetiva. Cristo foi aquele que morreu literalmente na cruz. Mas eu e você, todos nós, morremos com Jesus subjetivamente, conforme está escrito na palavra de Deus. Amados, o nosso Deus,
De fato, ele não perdoa sem o pagamento da conta. Está escrito no livro do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz assim, Naum, capítulo 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, amados, a Bíblia diz aqui que o Senhor jamais inocenta o culpado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, a justiça de Deus exige a punição do pecador e a reparação do pecado. Por isso que aquele maravilhoso texto de Isaías, capítulo 22, 14, declara que o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, segundo esse texto aqui de Isaías 22, 14, ele está mostrando claramente que é inútil você pedir perdão dos seus pecados a Deus. Por quê? Porque o seu pecado só será perdoado, conforme está escrito, e Deus não tem compromisso com religião, nem com doutrina, ele tem compromisso com a sua palavra. Segundo está escrito, o meu e o seu pecado só será perdoado quando eu e você crermos que morremos com Cristo, conforme está escrito em Romanos 6,6, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Se o meu e o seu homem velho foi com ele crucificado, este homem velho é o corpo do pecado, isso significa que quando Cristo morreu, eu também morri com ele. Porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim a palavra, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu quero que você olhe para esse texto com bastante carinho, pois ele afirma que a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu por todos, ela afirma enfaticamente que todos morreram. Onde que nós morremos? No corpo de Cristo, juntamente com ele. Amados, isso é tão maravilhoso. Ele morreu, mas eu também morri com ele, porque Deus me inseriu no corpo de Cristo. Porque foi o próprio Jesus quem disse que, quando ele fosse levantado da terra, em João 12:32, ele atrairia todos a ele mesmo. Então, dentro desse versículo, você tem que observar se você consegue enxergar o seu nome ali. O seu nome está dentro desse todos. Então, ele atraiu todos. E eu preciso de crer que nesse todos também consta o meu nome, porque Deus me abriu os olhos para que eu pudesse crer nesta verdade da palavra. E se ele não revelar esta palavra ao seu coração, você ficará no escuro da palavra. Amados, isso significa que a confissão de pecados não tem valor algum para a salvação do pecador, sem a justificação da fé. Por isso que aquele texto de Romanos capítulo 3, versículo 24, ele é tão importante. A Bíblia diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui confere a verdade sobre a justificação com Romanos 3, 24 e Romanos 5, 1, que diz lá, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tem um livro muito interessante de Oswald Chambers, naquele livro titulado Tudo para Ele, ele diz o seguinte, é um absurdo dizer que Deus perdoa porque é amor. A única base porque ele nos perdoa é a cruz de Cristo. A lei não pode ser transgredida, nem a pena comutada. A palavra comutar é permutar, é trocar, é substituir. Por isso, meus queridos, que o preço do seu pecado, do meu pecado, é a morte. Romanos 6, 23 deixa tão claro isso para todos nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora entendemos uma coisa, que Deus é amor,
E o amor, ele não dispensa o cumprimento da lei. Porque está escrito lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, nós temos a seguinte declaração da palavra de Deus: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, todos nós já nascemos espiritualmente mortos, porque nós nascemos pecadores. Por isso que Efésios 2:1 declara que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uma pessoa não regenerada, ela pode ser até um bom crente, um bom pastor crente, um bom membro de igreja crente, contudo ela pode morrer e ir para o inferno, porque ela está crendo em doutrina de igreja, e doutrina de igreja, infelizmente, não salva ninguém. Muitas pessoas estão dentro dos templos, sejam eles evangélicos, sejam eles católicos, por um desencargo de consciência. Quando nós realmente nos deparamos com uma verdade e fazemos a pergunta para nós mesmos: se eu morrer hoje, será que eu tenho certeza da minha salvação? Muitas pessoas, infelizmente, não têm certeza. E aqueles que têm certeza, eles estão crendo em algo vazio, evasivo. Por quê? Porque o pagamento da conta para o criminoso não é cadeia? Claro que é cadeia. E para o pecador é a morte com Cristo na cruz, pela fé na palavra de Deus. Deixa eu repetir para vocês Romanos 6,7, que diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem é que está justificado do pecado? A Bíblia diz que é quem morreu. Agora uma pergunta para você: você já creu na sua morte e ressurreição com Cristo? Creu ou não creu? Se você não creu nessa verdade, você está correndo o perigo da morte eterna. Você pode frequentar uma igreja 40, 50, 60 anos, ser um bom crente, praticar orações, jejuns, participar das reuniões, e contudo, sem a sua morte com Cristo, você não está justificado do pecado. Agora, só não vê quem não quer. Só não crê quem é incrédulo. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4, ela diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, os versos 3 e 4. Este evangelho para muitos ainda está encoberto. Você sabe o que é evangelho? Evangelho é aquilo que Cristo é e fez. É a pessoa de Cristo e a obra que ele realizou na cruz para libertar a humanidade. Então, por isso que Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, verso 23. Qual que é a pregação que liberta e salva? Cristo crucificado. Paulo, quando chegou em Coríntios, ele não queria saber se aquela igreja tinha profecia, ele não queria saber se aquela igreja tinha dons espirituais, ele não queria saber se aquela igreja tinha dom de expelir demônios, de profecias e de fazer milagres. Ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque esta verdade de Cristo crucificado, da pessoa e da sua obra, é que tem poder de libertar o pecador da sua sujidade, da sua imundícia, da sua rabugentice, da sua natureza perversa e contaminada pelo pecado. Não tem outro caminho. Religião no mundo não consegue libertar o homem do seu pecado. Somente Jesus, lá no seu corpo na cruz, ele atraiu toda a humanidade no seu corpo, crucificando toda a humanidade. Toda a humanidade, segundo a Bíblia,
diz que foi crucificada, foi morta e foi ressurreta com Cristo. Então ninguém vai poder culpar a Deus se for para o inferno, porque Deus salvou a todos. Agora a minha e a sua responsabilidade é crer, porque a Bíblia diz no Evangelho de João 3, verso 18, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. E hoje a gente vê tantos crentes se esforçando, mas este esforço é esforço inútil, porque todo o nosso esforço para conseguirmos livramento do pecado é inutilidade, porque a Bíblia diz, que está lá em Jeremias capítulo 2, versículo 22, uma verdade tremenda que diz assim: pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Não adianta batismo nas águas, não adianta aceitar Jesus. Enquanto você não crê que está morto com Cristo, você nunca será justificado. Para que Cristo habite em você, você não precisa aceitá-lo, você precisa crer que você está crucificado com Ele. A Bíblia diz em Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora preste atenção nessa pergunta, mediante esse texto. Como é que Cristo habita em você? A Bíblia diz aqui que não é por você ter aceitado a Cristo, mas por você ter crido que está crucificado com Ele. Então, quando você que está me ouvindo crê que está crucificado com Cristo, o que acontece? Você morreu, porque você foi crucificado com Ele. Se Ele morreu e você está crucificado com Ele, quando Ele morreu, você também morreu, porque você estava nele. E se você morreu, quem vive? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está vendo, irmãos? Que somente em Cristo crucificado podemos encontrar livramento. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, a Bíblia diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que fomos, não vamos ser, fomos. Fomos quando cremos que morremos com Cristo, porque o nosso maior inimigo, o nosso maior problema é nós mesmos. Então nós morremos com Cristo na cruz, o nosso problema acabou. Então se eu morri com Cristo na cruz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, amados, isso só acontece pela graça de Deus, mediante a fé, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, verso 5. Irmãos, somente Deus ele pode solucionar o problema do meu e do seu pecado, mas com base no sacrifício de Cristo. A obra da cruz ela foi tão perfeita, ela foi tão eficiente e de tão grande alcance, realizada em um único dia, e de uma vez por todas, ele tirou a iniquidade dessa terra naquele dia que Cristo foi crucificado. Lá em Zacarias capítulo 3, verso 9, ele revela essa verdade. A Bíblia diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Está vendo? O pecado entrou no mundo em um só dia, por meio da vida de Adão. Romanos 5,12 vai dizer que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então, entrou o pecado por um homem, Adão, em um só dia. Mas aqui, Deus está dizendo em Zacarias 3, verso 9, no final do versículo, que ele tiraria a iniquidade dessa terra em um só dia. Quando é que foi isso? Lá na cruz, quando ele nos atraiu a si. Jesus disse no Evangelho de João 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim mesmo. Isso Jesus dizia, significando de que gênero, de que tipo de morte ele havia de morrer. Então Jesus morreu numa cruz. Então ele nos atraiu naquela cruz também. Por isso que, com base no sacrifício de Cristo lá na cruz, Deus nos perdoou e esqueceu os nossos pecados para sempre. Esta é a verdade da palavra escrita em Hebreus capítulo 8, verso 12, que diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por favor, amados, confira essa verdade na sua Bíblia. Confira aí. E lá em Hebreus 10, 17, diz o seguinte: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por quê? Porque todo aquele que morreu com Cristo foi liberto do pecado. É somente na cruz em Cristo. E eu e você, nós somos libertos da nossa natureza perversa, do pecado e da culpa do pecado. Por isso que em Romanos 6, 22, a Bíblia diz assim, olha que lindo, irmãos: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha, amados, que coisa linda. O Senhor Jesus Cristo, nosso representante, ele morreu por todos os pecadores, mesmo sem ter cometido nenhum pecado. 2 Coríntios 5, 21, a palavra de Deus declara que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque lá no seu corpo na cruz, né, ele atraiu a todos, incluiu a todos, atraiu, puxou todos a si mesmo, no momento em que foi pregado na cruz. Que lindo que é, né? João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Queridos, entenda uma coisa: fomos incluídos no corpo de Cristo, porque era da vontade de Deus que toda a humanidade fosse incluída nele pela fé, para que todos participassem subjetivamente daquela morte. A morte de Cristo foi a minha morte. A morte do pecador com Cristo é uma exigência de Deus. Creiamos ou não, somos considerados por Deus mortos em Cristo. Isso é uma realidade tão linda, preciosa, de 2 Coríntios 5,14. Novamente vou citar esse texto: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Essa é a vida que nasce da morte, né? Porque, amados, fico pensando aqui: se Pilatos fosse colocar uma inscrição na pedra que fechava a porta do sepulcro onde Cristo foi deixado, certamente seria o seguinte: aqui jaz Jesus, o Rei dos Judeus. Agora, se os escribas e fariseus escrevessem o epitáfio, seria: aqui jaz o impostor que dizia ser o Filho de Deus. Agora, se fosse Satanás, seria: aqui jaz Jesus de Nazaré, a quem derrotei. Mas se Deus fizesse a inscrição, seria: aqui jaz a raça humana pecadora. Porque não foram somente os 2 ladrões que morreram crucificados com Cristo naquele dia. Com ele foi crucificada toda a humanidade, já que Jesus se identificou com toda a raça humana. Toda a humanidade, ela foi levada ao Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Fomos unidos com Cristo na sua morte, porque está escrito em Romanos capítulo 6, verso 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amados, não há mais necessidade de ficarmos correndo atrás de quebra de maldições. Tudo já foi quebrado, destruído e aniquilado por Cristo na cruz. Cristo mesmo, ele afirmou lá em João 19, versículo 30: está consumado. Ou seja, tudo já foi feito. Todas as maldições hereditárias, todo o pecado do homem foi incluído no corpo de Cristo na cruz, e ele crucificou, e ele fez morrer a nossa velha natureza. Meus queridos e amados ouvintes,
Isso é tão maravilhoso. E o desejo do meu coração é que Ele revele esta verdade ao seu coração de uma forma que você possa verdadeiramente ganhar a sua experiência de crucificação juntamente com Cristo. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração, pedindo que o Pai realmente faça com que a sua palavra não volte para Ele vazia. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos porque o teu recado foi entregue, a tua palavra foi proclamada na sua inteireza. Agora, Pai, esperamos do teu bendito Espírito que Ele a use, regenerando aqueles que ainda não tiveram uma experiência real e verdadeira de morte com teu Filho Jesus. Faça essa obra, Pai, de regeneração, de restauração, de aniquilação do pecado. Leva todos a entenderem que o pecado já foi inserido no corpo de Cristo, foi colocado sobre Ele, e ali Ele morreu, a minha e a morte de todos aqueles que nasceram nesse mundo pecadores, e toda a humanidade pecou e carecem da tua glória. Ó Pai, abre os olhos do teu povo, para que eles então possam vir a crer e entender na verdade da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso amado e glorioso Salvador. Amém. Amados, mais uma vez quero convidar todos vocês para estar conosco amanhã, domingo, às 9 horas. Vamos estudar um tema importantíssimo. Você é crente ou você é um santo? Se você for crente, você vai para o inferno. Se você for santo, você vai para a glória. Então, não fique na dúvida. Venha ouvir a verdade da palavra e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Venha você, traga todos os seus familiares, traga os seus filhos, as suas crianças. Temos ali professoras ungidas e preparadas pelo Senhor, que estarão ensinando as nossas crianças a verdade revelada na palavra, que é Cristo e este crucificado. Então não perca tempo não, venha você, toda a sua família, convide seus parentes, convide seus amigos, seus vizinhos, vamos desfrutar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E que Deus te abençoe, e que Deus revele essa verdade ao seu coração. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Uma boa tarde para vocês, Deus abençoe, graça e paz. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone prestadora 67 3272 4801 ou então faça uma visita em nossa comunidade e participe de uma de nossas reuniões. As nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras às 19h30. Sexta-feira às 19h30, reunião de oração. Também aos domingos às 9 horas, escola bíblica dominical. E às 19 horas, o culto de louvor e adoração a Deus. Atenção para o nosso endereço: Rua Acre 260, Centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Até a próxima mensagem, que o Deus da graça vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Uma boa tarde, graça e paz. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós fomos comprados por preço, um alto preço pago por Jesus, com o seu sangue derramado lá na